Muitas ideias acontecem, então pode crer. Tudo isso daqui é TV GXP. Não é só um evento, é uma troca de ideia. Onde você dá sua casa é a nossa plateia. TV GXP, muita coisa acontecendo. Então pode ouvir o que tá acontecendo. E se aconteceu, pra mim e pra você. O nome disso aqui é TV GXP. TV GXP, a todo momento. É tão bom e tão importante quanto o evento. Porque eu fiquei de cara até mesmo com cosplay. Mas vou focar na rima porque é algo que eu sei. E hoje eu tô presente aqui, satisfação imensamente de representar os MC. Por isso eu quero voltar aqui pra vocês verem. E esse é o Big Mike na TV GXP. E fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um dia especialíssimo. Primeiramente porque eu tenho a grande honra de estar aqui ao lado deste Homo sapiens maravilhoso, Maquilândio. Tudo bom, meu filho? Tudo bem? Maquilândio aí, grande percursor dos esportes em Brasília, amigo de longa data, uma honra tê-lo aqui conosco, Mac. Muito obrigado pelo Mas convite. vamos aqui, não é só o Mac, temos uma pessoa completamente diferente, uma pessoa especial, uma pessoa maravilhosa, o percussor da EAD no Brasil, nosso querido doutor Carlos Longo. Como é que tá o senhor? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa, o prazer é todo nosso, doutor. A gente está muito feliz de ter o senhor aqui, porque definitivamente é uma pessoa ímpar, uma pessoa especial. Então, hoje, com certeza, como todo bom aluno, hoje vamos aprender com esse doutor, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, vamos tentar. É isso, né? O Ciel já deu a chamada do percussor do EAD, vocês já têm um spoiler aí, mas a gente queria conhecer um pouquinho da sua história e como que você chegou no EAD. Se puder falar um pouquinho pra gente? Posso sim, é uma coisa curiosa, porque eu estava fazendo meu doutorado na Inglaterra, e uma coisa, quer dizer, a gente vai vendo, a gente vai revelando a idade, né? O tempo passa, né? Aí eu estava com os colegas, aí falou assim, pô, cara, a Universidade de Wisconsin está dando um curso para a gente aprender a fazer URL. Eu falei, URL, que diabo é isso, né? Então, aí começou, fiz um curso à distância, nessa época, para aprender a fazer uma URL na internet. E aí gostei daquele troço. Falei assim, pô, que coisa bacana esse negócio de estudar na internet. Aí fiz uns cursos na Open University, na Inglaterra, durante o meu doutorado. Aí eu falei, pô, esse troço é legal. Então, quando voltei para o Brasil, eu entrei na Fundação Getúlio Vargas. E a Fundação Getúlio Vargas, à época, ela tinha um desafio muito grande, porque estava tendo uma migração de grandes universidades americanas e europeias para o Brasil. E a Fundação tinha uma preocupação estratégica. Falou assim, poxa, a gente não tem tecnologia para brigar com esses caras, mas a gente tem capacidade de ser parceiro, né? Então, se criou 3 projetos dentro da Fundação para se criar um evento de telemarketing, como é que a gente se comunicava. E eu criei um projeto que se chama FGV Online, que até hoje existe, né? Que virou a Fundação, porque São Paulo abordava mais videoconferência, outros trabalhavam com satélite e tal, e o nosso programa era a internet, porque a gente tinha uma visão de que tudo ia convergir para o meio digital, né? Então aí começou fazendo isso e treinando estagiários dentro da Fundação Getúlio Vargas, com parte de economia e tal, até que surgiu um desafio no final dos anos 90, 99, né? No bug do milênio. Exatamente. A Caixa Econômica Federal queria fazer um programa nacional de trainee. E para aquele programa funcionar, ela tinha que ter uma parte à distância. Então, ela contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer aquilo, mas tinha que ter a parte à distância. E tinha um pré-requisito dessa parte de distância. Tinha que ser via internet. E aí, curiosamente, só a gente que conseguia fazer isso. Aí fizemos o programa, foi muito interessante, deu tudo errado, né? Interessante, porque deu tudo errado, né? Você fazia uma coisa a primeira vez. Estavam aprendendo ainda, né, a fazer isso. E no final do programa, quando estava assim, aquela coisa assim que você um desespero, só dor de cabeça, e terminou o programa e ninguém estava feliz, né? A gente estava porque era tudo um experimento, né? Aí tinha o eLearning Brasil, que era um evento que estava começando, ele dá um prêmio para o melhor programa de educação à distância do Brasil do ano, né? Eu chego no evento, convidado pelo pessoal da Caixa para falar sobre o programa.
Aí o superintendente da Caixa chega, professor, ganhamos o quê? Eu não sabia que tinha prêmio, né? A gente foi premiado porque era o único, né? Aquela coisa, quando você compete, né? Quando os seus competidores não existem, né? Alguém tem que ganhar um prêmio. Então, assim, aquilo impulsionou, né, aquele processo dentro da própria instituição da fundação e as outras empresas. A gente não falava ainda de graduação à distância, né? Século 99, né? Século passado, né? Não falava sobre isso. Mas aí a gente começou a trabalhar com empresas, né? E, passado 2, 3 anos, a gente era o marketing do mercado, todos os grandes bancos, todas as grandes empresas, Embratel, Vale do Rio Doce, fazia tudo na Fundação Getúlio Vargas e tudo dentro da internet. E aí foi uma explosão com outras áreas. Eu não me considero, assim, eu acho que na internet a gente começou a fazer primeiro, mas tinha grandes pessoas na época, hoje até aí o João Vianney e outros colegas na época fazendo educação à distância de todas as formas, mas era divertido. Hoje em dia é muito comum, né, o ensino pela internet. Então, assim, acredito que quem estiver assistindo a gente vai imaginar que é o mesmo molde, que é a videoaula, que é o texto. Como é que era na época? Já tinha as videoaulas? Eu imagino que não por causa da internet. Não era possível, né? Na internet. Até tinha um modelo muito interessante que a gente criou e a gente aprendeu com o Instituto Tecnológico de Monterrey, o TEC de Monterrey, que a gente fazia muito benchmark internacional, porque na internet, naquela época, só a gente que fazia. Ninguém usava. Então, como é que a gente fazia para ter uma videoaula? A gente mandava pelo correio para o aluno um CD gravado que tinha um plugin para ele botar no computador dele. O pessoal que deve estar ouvindo hoje nem sabe o que é isso. Esse cara está louco. Não sabe o que é CD, não sabe o que é plugin, não sabe nada. Então, o cara botava o CD no computador, o plugin atualizava todo o browser, tudo que ele tinha que ter, e ele entrava na aula. Quando ele clicava naquele... Era um link, aspas, né? Ele ia na máquina, no hardware, e abria a videoaula. Aquilo, à época, era uma revolução, né? Porque não picotava o vídeo, não tinha nada, porque estava na máquina, estava físico com o cara, né? Então, a gente fazia as videoaulas assim que a gente fazia, né? Era uma coisa... E tinha uma coisa muito interessante, porque era muito artesanal naquela época. Então, a gente tinha parceria com a Adobe, com vários para treinar, porque não existia web design, não tinha isso, estava sendo criado, né? Então, a gente tinha na Fundação, até hoje, eu acho que os cursos da Fundação têm isso, a gente tinha um personagem histórico para cada área, né? Então, o Einstein era para as partes mais de hardware, né? De hard skill, né? Matemática e tudo, tinha a Cleópatra para as partes mais de coisa. E era tudo feito o seguinte, a gente tinha um artista plástico que ele fazia um design em argila e a gente digitalizava, botava LED para digitalizar a imagem. Então, a gente conseguia fazer a imagem que mexia com os dedos, que era uma coisa que, quando as pessoas viam, como é que vocês conseguem isso? Porque era feito na argila, porque óbvio que você não conseguia, até bem pouco tempo, nem a voz, aquilo tudo na animação não era uma coisa normal, né, de fazer. Mas como a gente fazia em argila, a gente fotografava peça a peça, para tipo poder... um stop motion e depois fazia. Era uma animação. Nossa, que legal. Entendeu? Isso, estamos falando 99, 2000. Naquela época que fazia muito sucesso o Mundo da Massinha, né? Que passava exatamente, também. Era parecido com o Mundo da Massinha. Era uma coisa dessa... Para a gente poder criar uma coisa de qualidade, né? Porque a gente tinha um problema. A gente tinha uma marca, que é a FGV, né? Que é uma marca de referência. Então, a gente não podia botar qualquer coisa no ar. Né? Então, a gente tinha que fazer aquele troço e era super artesanal. E era um negócio incrível, mas assim, a gente aprendeu muito com aquilo, né? E também fomos aprendendo com o mercado, né? Dessa coisa, até chegar aos cursos formais, né? De MBA, as pós-graduações, até chegar à graduação da FGV, que a gente decidiu. E uma coisa muito interessante, porque hoje o mercado mudou tanto, mas à época a Fundação não tinha interesse de fazer graduação à distância. Ela não sentia que ela, na área de pós-graduação, educação executiva, tudo bem. Mas aí a gente começou a descobrir com as grandes empresas, eu não vou falar aqui nome para não, que muito presidente de empresa, vice-presidente de empresa não era graduado. Olha. Mas eles queriam estudar na FGV. Então, a gente criou o programa basicamente para altos executivos. Era uma graduação focada, né, no mercado financeiro. Hoje hoje eu acho que a Fundação tem 5, 6 graduações. Então, assim, era um mundo em transformação naquela época, né? Era bem diferente. As pessoas tinham um pensamento diferente disso.
E surgiram outros modelos satelitais no Brasil de educação à distância. Mas eu acho que se a gente pensar, fazer uma reflexão para hoje, para o nível de tecnologia que a gente tem, embora naquela época aquilo era revolucionário, mas a gente estava fazendo uma transposição, né? Estava levando o professor para dentro de um box chamado computador, né? Eu acho que hoje a gente está muito mais preparado, né? Usar a inteligência artificial para agregar valor, né? As animações realmente realísticas, né? Para você ter uma sensação que está dentro de uma cozinha, né? Você hoje bota um aluno num curso de gastronomia, ele só não sente o aroma, mas ele tem toda a percepção, né? Por enquanto, né? As traduções simultâneas. Então, assim, a tecnologia assim, está revolucionando tudo, não só o comportamento, mas também a educação, e eu espero que a gente consiga chegar mais além do que a gente já foi. E, doutor, você tocou num ponto que eu queria falar, porque não a gente já que é mais jovem, a gente que até fez curso EAD, mas tem muito pessoal que tem preconceito contra o EAD. O senhor acha que isso é uma barreira ainda a ser quebrada? Como que pode ser o futuro para o pessoal parar de falar EAD não é ruim, só presta presencial? Se a gente olhar, né, assim, o preconceito está muito mais para dentro da academia do que para fora. Sim. Porque, pensa bem, você faz um curso de EAD por quê? Por causa do seu estilo de vida, porque você quer fazer uma coisa mais dinâmica. Então, o usuário do EAD ele não tem preconceito. Uhum. Agora, quando você entra numa universidade ou num acadêmico, ele fala assim, mas o professor, eles não conseguem, as pessoas têm preconceito, não conseguem perceber que no EAD tem o professor, tem o conteúdo, tem o aluno, tem interação. Veja bem, um curso de EAD bem feito tem muito mais interação do que uma sala de aula, porque na sala de aula você está com 50 alunos, tem um que está lendo, né, o seu WhatsApp, o outro está pensando na namorada, o outro está falando do jogo do Vasco, nem fala isso, que a gente fica triste. E no EAD, não, você pode estruturar esse negócio. Então, eu acho que o preconceito está muito mais dentro da academia e também daquele medo de mudança, né? Existe uma insegurança. Eu trabalhei uns anos numa instituição que a gente criou um modelo de curso que, na época, a gente chamava já de híbrido, né? A gente chamava de blended learning, né? E quando eu fui criar esse modelo de curso, os docentes da instituição vieram em cima de mim e falaram assim, pô, você quer acabar com o nosso emprego, né? Porque você... Sempre tem, né? Aí eu falei assim, gente, olha só, para quem não se adaptar à tecnologia, não vai ter emprego. Mas eu vou dizer uma coisa, se a gente der certo nisso aqui, vai aumentar tanto o número de alunos que a gente vai precisar de professor. E foi o que aconteceu. A gente saiu de 600 alunos para 6.000 alunos, e era um curso híbrido, realmente tinha uma parte presencial e tal, e a gente começou a ter dificuldade, porque a gente não podia contratar qualquer professor, a gente tinha que contratar com antecedência para poder treinar, porque envolvia o cara entender uma certa metodologia. Então, é sempre o medo da mudança. Quem viu também, nossa, eu estou ficando velho mesmo, quem viu o Charlie Chaplin, né? Toda a indústria do cinema americano era formada por imigrantes que não sabiam falar inglês. Então, mas eram artistas, porque a Europa que formava os grandes artistas. Então tinha gente da Ucrânia, da Romênia, da Espanha, mas eles não sabiam falar inglês. Mas o cinema era mudo. Exatamente. E eles eram grandes atores. Quando vem o som, e o Chaplin ele era contra de botar áudio no vídeo por causa disso, que ele falou, a gente vai perder os talentos, porque os grandes atores não falam inglês à época. Né? Então, sumiu vários artistas daquela época porque eles não tinham habilidade da língua, embora eles tinham arte cênica, né, e dramática, mas eles não sabiam falar. Se a gente transpor para o dia de hoje, eu acho que, infelizmente, a maioria dos nossos docentes, né, uma grande parte deles, eles não estão familiarizados com a tecnologia. E se eu não estou familiarizado com aquilo, eu acho que isso é feio, né? É que nem a inteligência artificial, né? No início, agora está quebrando um pouco, mas ainda tem. Muitos professores, não, a inteligência artificial ela não vai resolver o problema de tudo. Não vai. Mas se você souber usar, facilita a sua vida beça, né? Então, assim, eu uso todo dia, entendeu? Eu uso todo dia, porque é uma ótima ferramenta. É maravilhoso. Então, é a mudança do novo. Eu acho que o preconceito é esse. Se a gente pensar agora no passado recente, se não fosse a tecnologia na pandemia, quem é que ia estudar? Como é que você ia se comunicar? Como é que você ia fazer? A pandemia ela revolucionou então, isso. Eu acho que a gente tem memória curta, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, pensar no futuro e não querer se amarrar nas coisas do passado. Essa parte que o senhor falou do
do cinema, acho que todo mundo aqui gosta muito de filme de ação. E um dos maiores atores dessa época, ele é um austríaco, o Schwarzenegger, todo mundo conhece. E o primeiro filme dele que estourou, ele tem 6 frases. Então encaixa exatamente no exemplo que o senhor deu. Ele era um excelente ator, tinha potencial, só que não conseguia falar. Exato. Não, mas é natural. A gente tem que pensar, assim, mal comparando, né, que as pessoas às vezes falam, tem as gerações, o jovem hoje não faz isso. Não, as gerações sempre mudam, né? O comportamento muda, a forma da gente se comunicar, né? Então, assim, eu me lembro quando a minha filha era adolescente, né, a gente foi viajar, uma viagem fantástica, num lugar paradisíaco, ela levou uma amiga, né? Então, as duas ficavam o tempo todo se comunicando no celular, né? Aí eu fiquei meio indignado. Primeiro eu errei, né? Aquela coisa. Aí eu fui no hotel e falei assim, tira a internet. Aí tio, cadê a internet e tal? Eu falei, não, poxa, vamos conversar, né? E tal. Depois eu caí na real que aquilo era... Eu que queria conversar. A festa era para elas, né? E a gente voltou naquilo. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter medo do novo. A gente tem que ter curiosidade de como eu vou usar o novo para me beneficiar e a sociedade, né? Então, assim, como educador e como profissional de ensino, quando eu vejo uma tecnologia nova, como inteligência artificial, realidade aumentada ou qualquer tipo de simulação, a primeira coisa que eu faço é ter assim, aquele prazer enorme. Nossa, vamos ver como é que a gente vai fazer uma festa com essa coisa. Eu acho que se a gente pensar assim, a gente traz benefício. Toda vez que eu começo a olhar, se eu olho para você e falo assim, pô, eu não gostei, eu vou estar perdendo a oportunidade. Então, acho que isso é uma questão da gente ter a leitura do jovem, ter a leitura da tecnologia e ter a leitura de ser feliz na vida, né? E não ficar reclamando daquilo toda hora. Deixa para reclamar só do time, né? Só eu do time. Essa parte é triste. Verdade, né? Se a gente olhar, por exemplo, a história do CD, né? Houve um momento de transição, a gente falou da pandemia, que é outro momento de transição. Quando estamos dentro do cenário, é difícil você ter uma visão do que há de vir, né? E você é uma pessoa visionária. Você lá dentro acreditou no EAD do CD, acreditou nas mudanças da pandemia, acredita agora na IA. Você falou, né? A novidade vem, você recebe, testa, mas não é todo mundo que é assim. Como que a gente faz para ter uma visão melhor e para aceitar melhor as coisas? Eu acho a gente provocar, né? Provocar sem perder o respeito, né? Então, assim, eu aprendi na vida trabalhando em educação, eu nunca cheguei para um colega ou para uma pessoa que trabalhava comigo e cheguei assim, a gente tem que fazer isso. Eu sempre falei assim, vamos testar essa coisa. E sempre respeitei outro. Vou dar um exemplo para vocês. Uma profissional que eu admiro muito, que trabalhou comigo há alguns anos, a gente montou um curso de engenharia que era todo híbrido. Tinha uma parte na internet e outra parte que era de prática. E ela chegou, olhou aquele curso, ela, doutorado em São Carlos, uma profissional dessas assim, top de linha, né? Ela virou para mim, o pessoal todo montando o curso, ela falou assim, não, isso não vai dar certo. Aí o time veio para mim e falou assim, a professora não quer que a gente faça aquilo e tal. Eu falei, não, chama ela aqui para a gente conversar. Aí eu falei, o que está acontecendo? Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que botar mais aula, tem não sei o quê. Você acha isso? Todo mundo em volta de mim achando que eu ia dar uma carteirada nela. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer assim. Aí ela saiu, todo mundo, você está maluco. Eu falei, não, olha só, ela é responsável pelo curso. Ela falou que ela não acredita, ela não disse que ela é contra. Então, deixa ela fazer. E ela fez. O módulo era de 2 meses. 2 meses depois, 54% de evasão no curso, ela veio, posso falar com você? Eu falei assim, pode. Eu acho que eu pisei na bola. Eu falei, não, você fez aquilo que você acreditava, eu respeitei você por isso. Mas você acha que tem volta? Você acredita que tem volta? Tá. E voltou, e hoje ela é uma das maiores entusiastas desse tipo de educação. Mas se eu tivesse chegado para ela e falar assim, não, vai ter que ser desse jeito, ela não quer acreditar. Entende? Então, eu acho que a gente tem que respeitar o outro e mostrar o caminho, né? Acho que o papel de quem vê a estratégia, quem orienta, é mostrar caminho, mas não, sabe... ali aquela coisa assim, né? É que nem você chegar para um filho seu e querer que ele não fique vendo a internet ou não vai fazer um game, uma coisa, porque assim, enlouqueceu. Isso vale para os adultos também. E é o mundo atual é jogo, é interação, é o pessoal conviver com a tecnologia. Acredito que a nossa geração, né, Mark, deve ter sido a última geração que
antes das redes sociais. Então, a partir de agora, isso não vai mais existir. Todo mundo já vai nascer já praticamente com o Instagram feito. Total. Não, e olha, e isso é a coisa da resistência. E olha, eu me lembro quando eu trouxe dos Estados Unidos um iPad para mim, eu fui na casa da minha mãe tinha uns 80 e poucos anos, né? E minha mãe adorava joguinho de celular, né? Aí quando ela viu aquele troço, aquela tela grande, ela falou assim, você me empresta? Eu falei, tá bom. Aí a minha filha era pequenininha, abriu os jogos para ela e eu tô lá, e eu tô conversando na casa dos meus pais e tal, tudo bem. Na hora que eu fui embora, cadê que eu levei o iPad? Ele falou, não, eu quero isso aqui, porque assim, minha tela grandona, meu óculos, aqui isso é bom para mim. Moral da história, perdi o equipamento, né, para ficar com ela. Então, assim, uma pessoa de 80 e poucos anos, entendeu? Mas ela viu ali uma oportunidade, né? Ela não olhou para aquilo e falou assim, esse troço novo, eu não quero. Ela jogava coisas simples, que ela gostava de jogar, né? Mas, então, assim, se uma pessoa de 80 e poucos anos consegue pegar onde vai naquela época, o iPad era único, né? Consegue ver? Então, eu acho que, novamente, o preconceito não está nas pessoas que usam ou que precisam. O preconceito está, às vezes, em quem está montando de fora. Se a gente pensar, né, no Steve Jobs, né, o cara era diferente. O Steve Jobs sabia programar, não entendia nada de informática, né, mas ele entendia a gente, né? Ele falava assim, o que o cara quer, né? Então, os livros de biografia dele, primeiro veio o iPad. Mas ele olhou aquilo, é muito grande, ninguém vai pegar esse troço. Aí vai para o pequenininho e depois chega. Então, assim, essa sensibilidade de respeitar o outro e pensar no outro quando eu estou fazendo um produto ou um serviço, isso que faz a diferença, e esses que são os gênios que, graças a Deus, a gente consegue conviver com eles. Consegue. A gente passou pela época, né, de ver o Steve Jobs lançando o iPhone e a concorrência, hoje em dia, não sei nem se a gente pode falar, mas se não puder, Botopia aí, editor, a BlackBerry ruiu por conta disso, né? Porque a BlackBerry não queria de jeito nenhum colocar o touchscreen. Imaginável, né? A BlackBerry quebrar, né? Era um negócio que todo mundo tinha, né? Todo executivo tinha. Todo executivo tinha, porque era muito seguro, muito bom e muito portátil. Só que aí veio o iPhone e botou todo mundo no bolso. A prova que Steve Jobs é a lenda, né? Exatamente. Atualmente, os profissionais da área de TI, eles se desatualizam muito rapidamente em relação ao momento que se formam e a evolução do mercado. Eu li ali sobre a universidade e vi a importância que eles dão para isso, né? Então, assim, é um método que está constantemente se atualizando, o que não é corriqueiro. Então, como que vocês tiveram essa visão? Falar assim, olha, gente, a gente precisa estar constantemente atualizando a grade para que o profissional saia a cada ano capacitado com as novas tecnologias. Na Universidade Católica, a gente tem a consciência plena que o aluno hoje ele tem que aprender por experimentação. E a gente vive um mundo de transformação, não é só na área de TI, nas outras áreas também, tá? Então, a gente precisava de uma ajuda, porque assim, o que acontece? Nós somos uma universidade, acabamos de fazer 50 anos, super tradicional e tal, então tem sempre a dificuldade, quando você é muito tradicional, de você fazer mudança, né? Exato. Então, quando a gente discutiu isso lá atrás, né, quando eu cheguei na universidade, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, e a gente discutiu que tinha que mudar essa experimentação, todo mundo disse, mas como é que a gente vai fazer isso? Aí aquelas coisas na vida de você, do network, de você da sorte, a gente foi no Recife, no Porto Digital, que tem pessoas lá fantásticas, que estão fazendo inovação na veia todo dia, e a gente fez a parceria com o Porto, não que a gente não tivesse capacidade de fazer sem o Porto, mas o Porto é uma instituição fantástica, eles faturam 5 bilhões por ano, estão totalmente conectados entre a academia e o mercado, então ele já tem o experimento pronto. E isso, com um acadêmico mais tradicional, ele precisa ter a evidência empírica, funciona isso, né? Então, a gente fez a parceria com o Porto, aí fez uma transformação, deu na universidade, e hoje é o contrário. Não só os professores, como querem mudar os seus cursos, que não são os cursos, como os próprios alunos. A gente tem um problema sério. A gente tem alunos que não têm o curso com experimentação ainda, porque também a gente não tem essa velocidade toda, e os alunos vão na ouvidoria. Por que o meu curso não tem isso? Por que o meu curso tem aquilo? E aí eu acho que tem uma crítica no Brasil, porque nós somos ainda muito conteudistas. Se a gente olhar desde a escola, né, fundamental, né, o básico, e assim... A vida hoje é um experimento. Você dá para uma criança de 6 anos um telefone celular,
ele transforma as coisas, ele faz um monte de coisa. Então, a gente precisa ensinar. Então, eu acho que a virtude da universidade hoje é que todo mundo está aprendendo fazendo. Os alunos da universidade do primeiro semestre vão no Sebrae Lab e ganham um hackathon. Entendeu? E o pessoal, os empresários, eu estava ontem no Inova Summit, os empresários falando para mim assim, nossa, eu fiquei impressionado, é primeiro semestre mesmo? Eu falei assim, é primeiro semestre, por enquanto, né? Porque essa galera tá vindo. Mas por quê? Porque eles estão aprendendo fazendo. E também tem uma outra coisa que a gente teve a sensibilidade, porque você pode ser um excelente técnico, mas se você não sabe ouvir, se você não sabe se comunicar, se você não sabe trabalhar em equipe, você vai ser um frustrado, né? Você vai ser uma ilha, né? Eu, por exemplo, nasci na minha vida e cresci, eu não quero ser uma ilha, eu quero ser um hub. Porque com hub eu sei o que eu não sei, eu me junto com gente que sabe mais do que eu e fico melhor. Então, os nossos cursos também trabalham muito soft skills. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, porque senão não adianta. Você pode saber low code, saber o que for, mas se você não se comunica, você não ouve o seu usuário e você não trabalha com o seu time... Você não trabalha em equipe, né? Como é que você faz? Então, eu acho que isso é uma transformação na universidade, não é uma inovação disruptiva no sentido que isso já não existia, mas, sob o ponto de vista do Brasil, eu acho que a gente está bem à frente da maioria das universidades. E como que você vê daqui para frente a evolução nesse segmento de educação? Você que ser especialista no ramo universitário, mas será que a gente vai ter mudanças desde a base, todos os níveis, ou vai ter que chegar nesse ponto para mudar? O Brasil tem uma coisa meio que eu chamo esquizofrênica, né? Porque no mundo inteiro você muda a educação da base para cima, né? Quando o Brasil fez o contrário. O Brasil sempre quer consertar a educação pelo ensino superior, não é possível. Então, eu tenho muita preocupação com isso. Eu acho que a gente está longe de mudar essa base, né? Até, por exemplo, tem uma coisa muito corriqueira hoje que se chama metodologia ativa no Brasil, né? Que é onde o aluno estuda e vem para a sala de aula para fazer práticas, né? Práticas simuladas, mas já são alguma prática. Isso começou no Brasil, nos Estados Unidos, no equivalente a Fundamental 1. O que aconteceu é que quando essa molecada chegou na universidade, porque nos Estados Unidos não tem presença, né? Aí os professores imaginam o cara dar uma aula num anfiteatro com 100 alunos, né? Aí o professor entra na sala, aqui eu sou o professor Carlos Longo, ele vira de costas, vai para o quadro. Quando ele vira de novo, não tem mais ninguém. Ele falou assim, cadê todo mundo? Porque o aluno fala assim, peraí, vou ficar aqui, isso aí, depois eu vejo o vídeo, vou no YouTube e tal. Aí eles começaram a mudar a universidade. No Brasil, não. Isso acontece na universidade, mas não acontece nem no ensino médio. Aí o aluno fica zangado, fala assim, professor, o que vai cair na prova? Mas não interessa o que vai cair na prova, você tem que aprender fazendo, né? Então, eu acho que a gente tem um problema no Brasil, de modelagem de ensino. Existem escolas fantásticas que fazem isso, mas são elitizadas, né? Estamos falando aí de 1%. Tem exemplos fantásticos no Brasil, mas é 1%. A gente tem 38 milhões de jovens no colégio. E menos de 1% deles estão em colégios modernos. Então, eu tenho essa preocupação enorme do perfil dessa mão de obra para o futuro. E já pegando o gancho que o senhor falou, doutor, essa questão de aprender fazendo. O senhor fala, a gente sabe, você entrega um celular para a criança, ela vai desossar a criança. Desossar o celular, perdão. Desossar a criança aí já é crime, né? Não podemos comprometer. Aí o que acontece? O senhor acha que às vezes pode faltar instrução, alguma coisa? Porque o que eu vejo muito, isso aí é meio que, como se diz, um testemunho. Primo novo, alguns casos de conhecido, criança quer celular para jogar, quer aquela tela para isso. O senhor acha que também falta instrução de pai, instrução dessas coisas, para, digamos assim, usar aquela tecnologia para o bem? Assim, a gente aí tem duas questões aí básicas nisso, né? A primeira é óbvio, né? A gente tem notado na sociedade que às vezes a família hoje desacredita da educação. Sim. Né? Então, esse é um problema. Se os pais não dão valor para a educação, eles vão dar uma mensagem equivocada para os seus filhos. E depois vão botar a culpa na internet. Né? Ou no professor, né? Também. Isso. Mal comparado. Vou dar um exemplo fácil. Né? Se você tem um filho e você leva ele todo dia para comer hambúrguer, batata frita e coisa, aí quando ele chega com 18 anos, ele está com colesterol alto, você vai dizer, esse menino
Mas você ofereceu algum dia alface para ele comer? Uma comida saudável, um suco, né? Então essa mensagem, porque a criança ele vai crescendo ao espelho dos pais, né? Então essa mensagem, tem uma questão da mensagem. A outra na questão, o que acontece? Você pode induzir com a tecnologia a despertar a curiosidade do aprender. Então, por exemplo, vamos dar deixa eu pensar um exemplo aqui fácil. Eu vou dar exemplo o Sergião Sacani, que teve no Planetário. Ele começou também, a falar. Exatamente. Então, ele falou de Marte, né? Aí ele chega numa hora lá, quando ele está falando na palestra que eu vi dele, ele fala assim: não, a gente descobriu que em Marte tinha água porque as rochas elas eram redondas. Aí a maioria das pessoas fala assim: pô, esse cara é maluco, como é que ele vai saber que a rocha é redonda? Aí ele chega assim: não, porque a rocha só fica redonda quando tem água, que ela vai circulando, ela vai erodindo, desgastando, ela vai enrolando. Eu aposto com você que todo mundo que ouviu aquilo ali, quando acabou, foi lá na internet e googou, ou foi na coisa, como é que é isso? Aí ele começa: não, isso você vai ver a geologia do não sei o quê. Não sei, sabe, você desperta a curiosidade de aprender. É assim que você aprende fazendo, porque tem um exemplo muito clássico da École 42, que nasceu na França e depois foi para o Vale do Silício, que é uma escola de programação onde não tem professor, tem só mentor. Então, o que acontece? Você pega um jovem, né, e bota ele no desafio: faz uma programação aí para você modelar o shape dessa jarra de água. Aí o cara começa assim: poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Aí ele vai lá no mentor. Aí o mentor: olha aqui, ó, estuda isso aqui do código aqui para você ver. Aí ele vai, poxa, está dando um bug aqui. Não, então você vai lá. Então, olha só, ele não dá uma aula dele de código, ele dá um desafio. Na hora que ele vai fazer, ele começa a ter dúvida. Aí o mentor bota ele para estudar. Ele começa a entender que para ele evoluir, ele tem que estudar, mas não faz ele estudar para ele depois saber o que ele vai fazer. Ele não faz o aluno querer estudar só para passar de média. Exatamente. Você estuda hoje no Brasil para passar. Para passar e para passar com o mínimo ainda. Exatamente. Eu sempre gostei de estudar para aprender. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que quando a gente consegue fazer isso, e aí não importa a idade, é qualquer idade. Entendeu? Qualquer idade. Eu fiz um experimento pessoal na minha casa, né, com a minha filha quando ela tinha 3 anos e pouco, porque eu trabalhava trabalho até hoje com ela, que é uma linguista, que ela tinha uma teoria, ela desenvolveu uma técnica para alfabetizar crianças, que era uma teoria chamada figura fundo, né, que você associa uma figura de um bicho, então um sapo com a letra S, né, um ovo com a letra O, uma faca com a letra F, uma ilha com a letra I e um coração, um A de amor. Então, eu ensinei a minha filha a escrever o nome dela usando essas figuras. Ela ia associando, aí a gente falava: ó, Sofia, isso aqui. Então, você vê. E você induz a criança em tudo. Agora, lógico, né? Se a família não acredita em educação, né? Se você acha melhor seu filho, né, ficar fazendo um joguinho do que você ficar conversando com ele, ou estar discutindo sobre arte ou sobre qualquer outro tipo de coisa, aí não tem jeito. Só não pode depois culpar a internet, culpar o EAD, né? Eu não sei o quê, porque não é verdade. É como a gente se trata, né? Como a gente se comunica. Isso aí que o senhor falou eu não lembro agora o nome da página, mas foi o seguinte: um pai, ele botava os 2 filhos para estudar e ele chegava no meio do estudo dos moleques, abria a porta e falava: ó, seguinte, vocês sabiam disso, daquilo outro? Aí os moleques: aquilo. Aí ele ia explicando, contando a história, por isso que isso aqui se chama para-raio. Aí os moleques: caraca, isso é sensacional. Fantástico. Por quê? Porque ele instigava as crianças a procurarem, a ler, e ele contava a história daquilo. E eu achava completamente sensacional esse tipo de coisa, porque eles faziam muito bem, ele fazia muito, muito bem isso. É muito legal isso. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma coisa muito comum, né? Você andar de táxi e você conversa, o taxista sabe tudo da sua vida, ele tem histórias fantásticas, né? Então, eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava com um taxista no Rio, um senhor nordestino, e ele começou a me contar, ele me perguntou: o que o senhor faz? Eu sou professor universitário e tal. Ele começou a conversar sobre educação, uma simpatia, eu estava indo para o Galeão. Aí ele me contou a história dele, que ele e o irmão dele vieram
para o Rio de Janeiro e começaram trabalhando na construção civil. Aí eles começaram a melhorar um pouco de vida e tal. Ele tinha um filho, eu tenho um filho, o irmão dele também. Mas ele falava assim, pô, meu irmão sempre foi um cara muito cabeça dura e tal. E ele ficava pro filho dele, você tem que trabalhar, você não serve para nada, você não sei o quê. E hoje meu sobrinho, tadinho, é pedreiro lá, não sai da obra. E eu sempre olhei para o meu filho e falei assim, não, você vai estudar, você vai ser melhor do que eu. Você não vai ser... Meu filho hoje é engenheiro da Petrobras. Então você vê o que é a linguagem, que é a comunicação. 2 irmãos vieram ao mesmo tempo para o Rio de Janeiro, 2 pessoas honestas e trabalhadoras, mas cada um se comunicou com o seu filho de uma forma. E olha o output que veio desse processo. Então, assim, educar... assim, a escola ensina. Quem educa é a família. É os pais. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. A escola não educa ninguém. A escola te ensina. Quem educa é a família. E cada um, né, a sua família vai tendo o seu progresso. E não tem nada demais, né? Você ser uma pessoa que varre a rua, ou você é uma pessoa que constrói a rua, não tem diferença nenhuma. A sociedade precisa de todos nós. Mas a gente tem que entender que isso faz diferença na hora como você lida com as suas crianças, vai ser a diferença deles no futuro. Mas já que o senhor falou em construir a rua, eu vou aproveitar mais esse ganchinho aí, porque a gente, o Marco puxou bem, a gente já foi lá para a parte da pós-graduação, do EAD e tal e tal. Doutor, o senhor não é pedagogo. Qual é a sua formação? Fala pra gente. Olha, eu sou engenheiro civil, sou engenheiro, me orgulho de ser engenheiro, eu trabalhei em obra, né? Minha primeira tentativa de graduação, diga-se de passagem. Eu trabalhei em obra, depois eu virei bancário, não banqueiro, né? Senão eu não estava aqui conversando com vocês, né? E trabalhei no mercado financeiro há muito tempo, me especializei em finanças e no momento da minha vida fui fazer um doutorado em administração. Então você vê assim, mas eu me considero um maestro, entendeu? Porque eu acho que eu trabalho com várias pessoas com talentos incríveis e eu dou uma sorte danada na vida de trabalhar com pessoas que são muito mais inteligentes do que eu. E de alguma maneira eu consigo fazer essas pessoas chegarem num lugar que nós todos vamos ficar melhor, vamos ficando melhor, entendeu? E eu acho que a formação não é o mais importante. O que é importante é a jornada, né? Como é que você faz esse caminho, as pontes que você faz, as pessoas que você conhece e como você consegue fazer isso florescer e ficar maior do que você mesmo. Mas peraí, que agora, infelizmente, eu não vou resistir. O senhor falou a frase, o senhor é carioca, vascaíno. Isso aí. Então não tenho o que falar. Quando você falou, não sou banqueiro. De onde vem essa pequena palavrinha? Lá no Rio de Janeiro é muito conhecido. Não, assim, mas agora você me pegou aqui. Como assim? De quem fala isso? Não, o banqueiro é porque foi... o banqueiro do bicho? Que você falou? Exatamente. Não. Também não sou. Não, tem uma coisa no Rio, que é uma gíria do carioca, que ela é super importante você entender, é que é a lei do bicheiro. Sabe qual é a lei do bicheiro? A lei do bicheiro, vale o escrito. Vale o que está escrito. Porque você joga no bicho, você vai um papelzinho desse tamaninho, né? Exatamente. Mas o que está ali, ele vai te pagar. É, então, o que vale é o escrito. Mas eu não sou nem banqueiro, dono de banco, nem do bancário. Nem bancário. É assim, ó. Mas é verdade. Deixa eu aproveitar o espaço aqui. O Ciel e eu, a gente trabalha na parte de criação de conteúdo, a gente está próximo de uma galera gamer, né? Então a gente vê como é que esses jovens estão entrando nas redes sociais e como eles consomem conteúdo. E existe alguma ideia de fazer uma aproximação do tipo de criação de conteúdo de rede social para o conteúdo universitário, por exemplo? O que eu estou querendo dizer? Os vídeos hoje em dia eles tendem a ser mais curtos, que eles são mais atraentes. Então, de repente, diminuir o tempo das aulas. Colocar um aspecto de rede social dentro de uma plataforma de ensino. Existe alguma visão quanto a isso? Existe. A gente ainda não está lá, mas a gente está indo. A gente montou, no ano passado, uma série de pequenos vídeos, mas não são vídeos... Assim, ele é educacional no sentido que ele fala da realidade da vida. A gente pegou pessoas que circulam na universidade, sejam ele aluno, professor ou um tanzinte, qualquer, para começar a falar sobre as suas experiências na universidade. Esse negócio, eu vou ser muito sincero, quando a gente teve a ideia de fazer isso, eu falei assim, essa ideia é boa, mas será que isso pega?
2 milhões de cliques depois, Uau! eu acho que esse troço é o caminho. Então, a gente tem um programa, né, que é o... Meu Deus, eu esqueci o nome agora, o pessoal vai me matar lá. A gente tem um programa de televisão da universidade no canal de YouTube e ele é todo focado nisso, de pegar a experiência, aquele momento. E eu acredito que a gente vai, em algum momento, começar a incorporar isso dentro dos próprios cursos, que é novamente aquele negócio da experiência. E não é uma coisa para dizer, a universidade é assim, assado. É assim, por exemplo, dá um exemplo, lá um estudante de medicina que vai para o Ártico fazer uma pesquisa. O que faz a diferença para você? Por que faz você fazer isso? Aí, poxa, é a experiência de vida, é fazer uma coisa nova. Porque, assim, novamente, o aprendizado está no processo todo. Não é no livro, não é o saber que 2 mais 2 é 4. Né? Até porque, se a pessoa for inteligente, tem que saber que somar 2 mais 2 tem que ser maior que 4. Senão você não chega a lugar nenhum, você vai ser igual a todo mundo. Então, é buscar trazer essas experiências e levar isso para dentro da sala de aula. Mas esse ainda é um desafio. A gente está fazendo isso, mas ainda não está botando isso dentro da sala de aula, está só no entorno. Mas em algum momento ele vai entrar na sala de aula, quer a gente queira, quer não. Mas a gente quer. Legal. E uma outra coisa que eu tive experiências na escola, e eu acho que é uma tendência, mas eu queria saber a visão do professor Longo. Eu tinha professores que contavam histórias, em vez de dar aula. Seja biologia, seja química, em vez de trazer o conteúdo extremamente técnico, mesmo respeitando o texto, ele contava uma história. E as redes sociais, elas trazem muito disso, né? Os perfis que mais crescem, as pessoas que mais se desenvolvem, são grandes mestres de contar histórias. O Domingos. O Domingos é incrível. O Domingos incrível, é sensacional, incrível, cara. Incrível. Eu virei seguidor dele, eu tô Mano, ferrado. O que o Domingos faz com uma caneta... Eu acho que o Domingos, ele podia ser chamado de MacGyver. É bom, ele é meio MacGyver. O que o Domingos faz de milagre com tu dá pra ele 2 canetas, um vidro e um papel, o bicho, velho. Ele brilha demais. Quanto ao storytelling nas escolas? Olha, o storytelling já está nas escolas. Hoje não tanto na universidade, mas boas escolas de Fundamental 1, Fundamental 2 trabalham muito isso. Agora, isso não é de hoje, já estava. Eu estudei, né, no colégio que eu estudei, no colégio salesiano, no colégio religioso, meu professor de biologia, ele fazia tudo em história. Eu tenho coisas que eu lembro até hoje, até de música, né? Que a gente lembra e aquilo fica fixado em você. Sim. Fica fixado. É que é engraçado, porque a gente só divulga o que é ruim, né? A gente não divulga o que é bom. Eu acho que o storytelling é uma coisa fantástica. Ele já existe, tá? Ele, no ensino superior, nem tanto, mas nas escolas muito, principalmente nas escolas boas e naqueles professores que são ousados, né? Mas eu tenho lembranças de várias coisas de storytelling que eu lembro até hoje, de biologia, eu nunca mais trabalhei com isso. Eu lembro sobre hemoglobina, uma série de coisas da área de biologia, exatamente porque o meu professor fazia isso e era fantástico. Da matemática eu tenho uma que eu brinco até hoje, eu ensino todo mundo, eu falo, velho, você quer saber como é que multiplica a fração? É muito fácil. Como é que divide a fração? Conserva a primeira, troca o sinal, inverte a segunda e multiplica. Aprendi isso da 5ª série. É isso. É fantástico. Essas linguagens diferenciadas, a gente tem que quebrar os preconceitos, né? A gente tem que trazer, porque você imagina, essa geração toda digital, se você trabalhar storytelling, experimentação, eles vão ficar muito mais atraídos para a educação do que eles ficarem sentados, né, ouvindo um professor falar, anota aí, aquela coisa do, sabe? Eu quero passar e eu sou um otimista, eu quero crer que todo mundo quer aprender, entendeu? Passar, que interessa. O Bill Gates nunca passou na universidade, entendeu? E não deixou de ser o Bill Gates, entendeu? Então, assim, isso daí é uma bobagem, né? Não que não queira estimular ninguém a estudar, mas você tem que estudar para aquilo que te interessa, né? Para aquilo que vai te motivar, senão é muito pouco. Também nessa parte assim de motivação, essas coisas, mudando um pouquinho o escopo, só para ter uma ideia. A gente conhece aqui, o senhor atualmente reitor da Católica, sabe do potencial esportivo da Católica. Verdade.
é sensacional. Eu já tive o prazer de jogar partidas na Católica, tanto de vôlei quanto de handebol, quanto de futebol, na minha época que eu era jovem e não tinha 400 quilos. Então, a Católica com certeza é referência para questão de quadra, de ginásio, de natação, de corrida, de 90% dos esportes olímpicos e não olímpicos. Sim. E eu queria perguntar para o senhor, qual é o plano da Católica para os esportes? Para o pessoal que vai jogar o joguinho, que vai tentar ser competitivo. Vocês já pensaram nisso? Aqui, eu não entendi bem a pergunta. Os esportes eletrônicos. Os esportes eletrônicos. É porque a gente é acostumado a falar esportes, perdão. Esporte, tá certo, desculpe. Não, a gente não pensou ainda. A gente vai ter o Universo Católica em setembro, se não me engano, final de agosto e setembro, e a gente vai botar uns esportes lá no Universo Católica. E a gente está pensando também em começar a lançar alguns cursos na área de games, na Católica. Então, isso naturalmente vai acontecer. Entendeu? Mas hoje... Só uma perguntinha, porque eu sou leigo. O Universo Católica seria um... Assim, o Universo Católica é um dia... É um dia onde a gente leva os estudantes de ensino médio para a universidade e eles têm várias experimentações na universidade. Desde simulação de acidentes, do pessoal... Simulação mesmo, o carro vem, bate numa coisa e vem o pessoal para atender, tirar. Até o cara está dentro de um laboratório de farmácia construindo um remédio e ele vai para um hospital veterinário fazer. Então, é uma sessão de experimentação. Ano passado foram 4.500 estudantes durante o dia e teve uma coisa que a gente trouxe no ano passado, a gente tem que ver qual vai ser a novidade desse ano, que a gente fez um teste, tem um teste neurológico que você bota uma bicicleta, quando você vira o guidão para a direita, a roda vai para a esquerda e inverso. Teoricamente, o ser humano demora um mês para conseguir andar. Então, a gente fez uma disputa, era mais ou menos uns 5 metros. Quem conseguisse chegar, obviamente, andando na bicicleta, né? Em pé na bicicleta, até o outro lado, ganharia 90% de bolsa em qualquer curso da Católica, menos a medicina. Então, assim, uns 2.000 e poucos alunos tentaram, né? Ninguém conseguiu. No final do dia, 2 alunos conseguiram, né? Aí o nosso professor de neurologia mandou, tem que fazer um exame desses meninos aí, porque tem alguma coisa errada nesses garotos aí. Então, assim, são só experimentação para esses jovens e é muito legal. O Universo Católico é um ambiente super legal e a gente vai ter coisas de game nesse processo do Universo Católica, mas certamente nos próximos aí, no mais tardar um ano, a gente está tendo isso dentro da Católica. Agora, só mais uma coisa, assim, esporte, a Católica é referência e acabamos de ganhar em Minas aí o torneio universitário, aí o pessoal lá. Qual modalidade? Foi no futsal ou vôlei. Não, a Católica eu lembro muito bem que era uma das faculdades que a gente adorava jogar, porque quando a gente joga esses esportes, tem os polos. Então, como a Católica tinha muita quadra, muita coisa, a gente adorava jogar lá. E já que o senhor falou em experimentação, vamos experimentar aqui um maravilhoso franguinho no pote, nosso querido patrocinador. Espero que o senhor não tenha jantado. Não. Pra gente poder desfrutar dessa coisinha maravilhosa. Olha esse cheirinho, Mac. Por favor, faça as honras. Maravilha. E o senhor também, doutor, faça as honras. Aceita mais uma coquinha, mais uma aguinha, mais alguma coisa para poder acompanhar o franguinho. Que coisa maravilhosa. Valeu. Ó, eu preparei umas perguntinhas. Eu tenho uma pergunta boa aqui para o senhor que eu acho que o senhor vai gostar bastante. Opa. É o seguinte... Pera. Deixa eu só puxar uma aqui rapidinho. É que eu fiquei nervoso. Que a gente começou a falar, né, da Católica ter espaço nos esportes, né? Isso. Então, eu acho que deve, de repente, ser muito interessante ela já entrar nos esportes, né? Por exemplo, a gente teve recentemente abriram, né, a frente parlamentar dos esportes aqui no Distrito Federal. Cresce muito, a gente está acostumado a atuar nessa área. Sim. E aí, dentro desse escopo, eu queria pedir a visão do senhor. O que acontece? O jovem, ele tem um potencial muito grande de entrar nesse mercado, ser um jogador profissional. Mas esse caminho também pode virar uma desculpa para ele se afastar dos estudos. Verdade. Então, qual que é a sua visão? Ou como que a gente dá um suporte para um jovem que fala para você, não, pai, eu não vou estudar porque eu vou ser um grande jogador e aí eu vou ganhar a vida nesse sentido. Aí, assim, a gente se sente num aspecto ambíguo porque você pensa, e aí? Será que eu acredito nele? De repente tem um grande jogador aqui em casa, tem alguém, ou vai fazer o tradicional e abandona o seu sonho. Como que a gente lida com essa atmosfera?
Olha, essa é difícil. Você agora. Essa não apertou, hein? Essa você me botou na saia justa aqui agora. Não, esse é um desafio. Não, guarda não. Mas se a gente pensar, né? Se você pensar o seguinte, poxa, se esse jovem ele é um talento naquilo ali, e aquilo vai levar ele para um futuro que ele gosta, porque assim, que adianta você ser um advogado se você detesta aquela profissão, né? Por outro lado, eu acho que assim, você também tem que oportunizar o cara e falar o seguinte, olha, você tem que experimentar as coisas para você ver onde é que está o seu talento. Mas você não pode se iludir com o prazer de curto prazo. Né? Exato. Outro dia um estudante virou para mim e falou assim, olha, eu não gosto, né? A gente estava numa reunião com o estudante, ele estava fazendo uma reclamação legítima dele, né? A gente ouve, né? A gente não pode dizer que o cara tem que aprender a ouvir, a gente não ouve, então a gente ouve também. Então ele falou assim, olha, essa disciplina, ela não me interessa, eu não gosto, vocês estão fazendo a gente perder um tempo com isso, e esse estudante era um estudante que trabalhava. Eu ouvi ele falar, eu cheguei para ele e falei, deixa eu te perguntar uma coisa, você falou, quando a gente começou a conversar, que você trabalha hoje, né? Trabalho. Deixa eu te perguntar uma coisa, você chega para o seu chefe e fala assim, olha, esse trabalho eu não quero fazer, que eu não gosto de fazer isso. Aí ele ficou todo vermelho, não sei o que, não, é uma pergunta legítima, não estou te criticando, não. Então, veja bem, assim, a universidade, ela monta um currículo para formar você, não é para você gostar. Exatamente. Então, assim, tem coisas... Então, nessa linha, eu acho que a gente dá a liberdade desse jovem de fazer o game, né? De ele estar naquilo. Mas ele entender que aquilo é uma experimentação, você tem que olhar tudo. Porque, senão, você vai se iludir no curto prazo e a sua vida vai ser ruim, porque depois você vai ver que não é isso que você quer. Agora, não é fácil. Né? Não é fácil. É muito difícil. Né? Isso aí é aquela questão assim, que assim, vai acontecer, vai ter pessoas que vão se perder nesse processo, mas eu acredito que se for bem conduzido, a maioria vai ter prazer daquilo lá, né? Porque você tem que vivenciar isso. É como vocês falaram do esporte da Católica. Pô, a gente tem alunos de medicina, que é um curso super difícil, que eles jogam todo final de semana. Né? Eles vão para a chopada, eles vão se perder. Eles vivem. Você tem que viver a vida. Né? Então, agora, é difícil. É uma linha tênue entre como você vai fazer isso. E uma perguntinha agora também, mais uma vez, sobre a Católica. Sim. Por quê? Por que vocês não gastam aqui do plano? Por que não tem uma Católica aqui pra gente? Não, a gente está chegando no plano, a gente já está com uma sala ali no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E a gente está no processo de, até o final desse ano, mas mais tardar no início do ano que vem, a Católica está no plano com uma linha toda diferenciada de educação executiva e graduação na área de TI. Né? A gente vem comprando e vem com tudo. Acho que nos próximos anos... Spoilerzinho de onde vai ser já? A gente deve ficar por ali no centro, no Ulisses Guimarães. A gente deve ter as salas dele mesmo, entendeu? A gente está indo, a gente está ainda em fase final de acertar isso, mas a gente vai estar no plano piloto em 2025 com tudo. Com tudo. Muito bom, muito bom. E... Deixa eu pedir uma dica? Por favor. Opa. Eu tenho muitos amigos que estão no EAD e todos eles, invariavelmente, eles têm uma certa dificuldade com a disciplina de assistir às aulas. Não é da escola, é deles. Né? Então, fala assim, nossa, eu realmente gosto do EAD, me poupa tempo, eu faço meu horário, mas eu não consigo, por exemplo, ter o foco ou estar presente conscientemente numa aula. Por exemplo, se você ligar o computador ali, colocar uma aula, deixar uma aba aberta, de repente alguém chama no WhatsApp, um Discord da vida, pula uma janelinha, já tirou sua atenção e de repente você começou a assistir uma aula, daqui a pouco você está olhando uma rede social. Sim. E imagino que isso é um desafio também, especialmente para você que conhece muito do EAD. Então, que dica que a gente pode dar para o público que está assistindo a gente para que eles tenham um desempenho melhor? Não tem jeito. Disciplina é a chave de uma educação à distância, né? Você tem que se organizar. Você tem que ter, na vida, todos nós temos que ter prioridade. Você tem que botar o seguinte, olha, toda semana eu vou separar 2 horas para mim assistir minhas videoaulas. Você não precisa fazer isso todo dia, mas você tem que ter uma certa disciplina. Não tem jeito. E é como tudo na vida, você tem que ter... A gente não para... De manhã, quando você acorda, não toma café da manhã? Sim. Na hora do almoço, você não almoça? É a mesma coisa. Chega assim, pô, eu vou montar aquele horário, nesse horário eu vou fazer isso.
e tem que se dedicar, porque não adianta. Se você não assistir a videoaula, se você não estudar, se você não entrar no chat para discutir com o seu colega, como é que você vai aprender? Exato. Aí você está se enganando. Você está gastando um dinheiro seu, está se iludindo que você está fazendo. Aí depois fica aquela coisa, mas que loucura, tem tanta coisa para fazer no mesmo. Se você deixar tudo para o final, não adianta. Então, Vira bola de neve, né? É o famoso negócio de a gente olhar no espelho e falar assim, não, cara, eu vou me organizar, né? Ou faz uma agendinha, ou pega no celular, bota lá, usa um Trello da vida. O Google Agenda. O Google Agenda, porque sem isso não tem jeito. Mas isso, é porque a AD é difícil? Não. Se você for para a sala de aula e ficar dormindo, né? Dá no mesmo. Dá no mesmo, é a mesma coisa. Depois não adianta reclamar do professor, né? Então, esse é o desafio. E doutor, eu tenho uma curiosidade muito grande a respeito de uma coisa que me gerou dúvida. Diga. O senhor, já sabemos que é um grande ator, já escreveu livros renomados e ganhou uma premiação maravilhosa, que foi o Prêmio Jabuti. Isso, conta pra gente. Conta pra gente do Prêmio Jabuti. Que eu sou coautor de um livro que ganhou o Prêmio Jabuti, que foi sobre educação à distância. Foi lá no início dos anos 2000, né, que ainda era muito tabu, né? Então tive a sorte de ser convidado para fazer um capítulo na época. Eu trabalhava muito com pós-graduação, o livro, meu capítulo era todo sobre pós-graduação. Assim, para a gente que é apaixonado por educação, né, eu acho que a coisa mais gratificante é você poder fazer alguma coisa que contribui com a sociedade. Então, eu acho que esse livro, para mim, é um prazer grande de ter ajudado a contribuir. Até tenho um grande amigo meu, Alex, lá de Pernambuco, que é professor da Federal de Pernambuco e colega meu da diretoria da ABED, da Associação Brasileira de Educação à Distância, que outro dia a gente estava num evento conversando, falou, pô, Longo, eu vou te falar aqui, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu estava estudando lá, o negócio que você fez lá do FGV Online. Então é bacana que a gente vê, né, que profissionais que ele, o Alex, hoje eu admiro ele, eu acho ele que é um cara, um super talento, né, que estudou. Então, assim, escrever uma obra, um livro, um artigo, né, a gente fazia, aqui esse podcast, eu acho que é um orgulho muito grande a gente poder tentar, de alguma maneira, contribuir um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo a gente, lendo o que a gente faz. Isso deixa a gente muito feliz. Nossa, da hora, da hora. Eu achei muito interessante essa parte do livro, porque eu acho que todo mundo que gosta de ler, acho que sonha em, sei lá, em tentar escrever alguma coisa. Eu, quando era mais novo, eu gostava muito de escrever poesia, essas paradas. Então, eu acho que a realização do sonho é uma coisa muito, muito, muito da hora mesmo. Parabéns. Obrigado. Assim, desculpa, uma pergunta meio de leigo, né? Mas assim, qual que é a diferença de um autor e de um coautor para quem está assistindo aqui a gente? Não, o autor, você faz a obra inteira, né? Você escreve o livro todo. O coautor, nesse livro, é uma coletânea de capítulos, né? Então, eu fiz um capítulo descrevendo como seria uma pós-graduação à distância, né? Como seria um modelo de pós-graduação. Então, o coautor, ele é um partícipe, né? Cada um. Então, esse livro ganhou o Prêmio Jabuti até pelo seu ineditismo, né? Porque na época, né, tinha muito pouca. Falando disso, eu, por exemplo, né, na minha família, minha esposa, por exemplo, ela é autora de um livro, o Prêmio Jabuti. O prêmio é todo dela. Uau! É legal. Talento. Imagine a pressão dos primos. Imagina. Dentro do EAD mesmo, né, o que acontece? Tem as aulas, por exemplo, gravadas, né, que são muitas, geralmente, e aí a pessoa pode fazer o horário dela, tal. Tem até aquela interação de chat, essas coisas. Mas, assim, na sua visão, isso não afeta a experiência ou o desenvolvimento de habilidades de interação social? Eu gosto mais quando o curso tem mais interação, né? Mas eu entendo que a gente tem que entender o seguinte, tem aquela pessoa que ele não consegue, né? A gente tem que ter, a educação ela tem que ser inclusiva de qualidade. A gente não pode excluir, né? Agora, a formação ideal é quando eu consigo interagir. Sem troca, ela fica mais como é que se diz? Você tem menos oportunidade de questionar o seu próprio conhecimento, o seu aprendizado. Exato. Mas existem pessoas que têm necessidade disso. Assim, a gente tem que entender no Brasil que a educação é uma necessidade, né? Não é uma... Agora, se a pessoa trabalha 8 horas por dia, fica 4 horas no transporte, um curso 5, muita atividade síncrona, ele não consegue, porque ele tem que dormir e descansar. Então, o curso assíncrono, ele é mais indicado. Mas eu diria, um modelo ideal, se você pensar, poxa, o que você acha que é o modelo ideal? O modelo ideal, para mim, é toda a parte teórica que o aluno fazia na internet, que ele tem ali, ter uma interação para tirar dúvida, ter muita experimentação
e ter o professor como mentor, né? Aquele cara que ele vai trocando, né? Poxa, eu não consegui fazer isso, como é que eu vou? Porque o professor tem mais experiência do que ele, mais conhecimento também teórico que ele, então vai dando o caminho. Eu acho que esse é um modelo de educação mais completo e que as pessoas chamam de modelo híbrido, né? Que é realmente ele mistura. Não pode, a gente não tem que tomar um cuidado, que às vezes a pessoa pensa que híbrido é, olha, faça uma disciplina à distância, faça uma disciplina presencial. Isso daí são disciplinas de cada modalidade. Híbrido é quando eu misturo as modalidades. Eu uso a tecnologia para uma aplicação, eu uso a parte de experimentação para outra, e eu uso o meu professor para outra, que pode estar dentro da sala de aula ou não. Né? Isso que é o hibridismo, que aí você otimiza tempo, espaço, porque assim, para você aprender, você tem que estudar. Você não precisa de mim para aprender. Uhum. Agora, você vai precisar de mim para trocar ideias, para se orientar. Aí sim, se você ficar assistindo a minha aula, você vai aprender o que eu sei, não o que você sabe. Você tem que estudar para você ter dúvida e aí usar o meu conhecimento, que é um pouco maior do que o seu, para você ficar melhor do que eu. Senão você vai ser meu repetidor. Né? Então, acho que isso que é um modelo diferenciado de educação. Mas todos eles são válidos para mim, inclusive o presencial. Bom. E falando em usar o senhor, lá ele, diga para nós. Acho que merece, né? Sim. O doutor, como uma pessoa sensacional, merece um jabá aqui, não merece? Acho que o senhor, com certeza. Eu acho que ele merece um jabá, não merece? Sim. Acho que merece fazer aquele cortezinho bonitinho, aquela coisa bonita. Isso, vamos. Doutor, explica pra gente, a sua consultoria online, aquele sitezinho, como é que o senhor trabalha? Fala para nós. Não, ali, assim, é óbvio que não sou eu que trabalho, né? Eu tenho um grupo de pessoas, né? Eu tenho uma empresa chamada Sabre, né? Uhum. E inclusive, bom nome, viu? Muito bom nome. Eu tenho a sorte na vida de ter trabalhado com pessoas fantásticas, né? E eles aparentemente gostam de mim, né? Então a gente tem hoje 10, 12 consultores, que tem desde gente que foi do INEP, né? Do governo, trabalhando com regulação, a gerente de educação do Einstein, da FGV e tudo. Então, é um grupo que trabalha em prol da educação para fazer projetos, basicamente, educação na área de saúde, corporativa, e a gente ajuda, né, as empresas e universidades a melhorar um pouquinho esse processo de educação. Que da hora. Então, você que quer fazer aquele seu cursinho, está aqui o homem do momento. Mas eu diria que, assim, hoje, o momento é da Católica. Eu acho que a UCB hoje ela consegue se comunicar com o público dela e com o mercado e com o governo, levando uma educação transformadora e diferenciada. Eu acho que a Católica hoje está na crista da onda. Eu tava vendo também essa parte da Católica que o senhor estava falando, essa parte da experimentação dos alunos. Que vocês querem deixar o aluno mais tempo na Católica, só que para ele aprender mais. Acho que entra muito naquela parte que o senhor já falou, deles experimentarem, deles fazerem, deles quererem aquilo. Aí, explica pra gente só uma coisa assim. Como que ficaria, já tem um plano, não sei, de, por exemplo, eu faço TI e o Mark faz matemática. Aí o Mark, eu queria fazer uma aplicação para calcular isso, aquilo e aquilo outro. Você do TI, me ajuda aqui. Vocês já pensaram nessas interações? Integração, né? Isso já acontece na Católica. Ah, já? Explica pra gente. A gente tem a Apple Academy na Católica, então os alunos ficam durante 18 meses. Esse é um exemplo, né? Tem outros, mas esse eu acho que é um exemplo bem legal. Os alunos ficam lá 18 meses, eles têm uma parceria com a Apple, e eles ganham um MacBook Pro, um iPhone, tem uma bolsa para isso. Mas aí é o quê? É o aluno de TI, o aluno de comunicação, aluno de design. E eles passam 18 meses fazendo desafios, montando, porque o cara de TI sabe código. O cara de comunicação sabe a parte de comunicação e o cara de design dá aquela cara, o shape, né? Design. Então, isso já acontece. Na área da saúde tem várias disciplinas interligadas, né? Porque você é o profissional de saúde, quando você entra no hospital, tem um nutricionista, um enfermeiro, todo mundo trabalha junto. Então, você tem disciplinas integradas que eles já fazem em conjunto, que aí você já começa a trocar ideias nisso, e a gente está evoluindo cada vez mais para fazer esses cruzamentos. Acho que isso aí é fundamental, porque no mundo real nós estamos aqui profissionais diferentes que se somam, né? Sim. Então isso já acontece na Católica. Nossa, maravilhoso. O papo tá bom, mas eu preciso comer. Eu não quero dar essa notícia, não Mark. fala não. Infelizmente, doutor,
Eu tava olhando aqui, os meninos já deram um brief para nós. O senhor, infelizmente, tem compromisso. Opa, é isso aí. Eu vou falar a verdade. Foi o podcast que passou mais rápido até agora. Eu não vi o tempo passar. Eu estou completamente embasbacado e o senhor me fez ter mais vontade ainda de estudar. Eu que já faço Então TI, eu quero me profissionalizar mais. E vou lá tentar andar de bicicletinha para poder ganhar o desconto para poder pagar, né? Para poder pagar. Ciel na Católica. Na pior das hipóteses, você vai ganhar um exame neurológico. Porque vai cair de cabeça. Legal. Só antes da gente encerrar, queria saber se o senhor tem alguma última mensagem para deixar para o nosso público, especialmente para aquele jovem que está naquele momento que ele tem que tomar uma decisão. Se ele vai para o curso superior ou não. E lá, uma vez tomada essa decisão, como que ele se encontra ali dentro? Porque é natural que muitas vezes o jovem fala, não, vou fazer TI, mas aí ele não se identifica. Lógico. Então, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, que mensagem você pode trazer para esses jovens? Eu acho que a primeira coisa que eu acho que o jovem tem que pensar, que ele não... É assim, só o professor que acha que o jovem vai para a universidade para estudar, né? ele vai para ter uma experiência de vida, né? Olha ele só. vai conhecer os seus parceiros de sucesso, vai namorar, vai casar, vai construir um negócio. Então, assim, ele tem que pensar que ele está além do que ele vai cursar. Ele está na universidade, ele vai ter acesso à pesquisa, ele vai ter disciplinas cruzadas, vai conhecer um cara que é advogado, o outro que é engenheiro, ele é médico, e eles vão se juntar. Então, assim, ele não pode se iludir, né? Porque, eu quero trabalhar, quero fazer uma coisa mais legal. Isso é uma ilusão de curto prazo. Vai estudar, vai aprender, sem medo de ser feliz. Porque mesmo que você não se forme naquilo que você pensou, a sua experiência de vida, você vai se encontrar dentro daquele processo. Então, eu acho que é fundamental. Quando jovem, o melhor momento da minha vida foi na universidade. E eu dei a sorte na vida de trabalhar com isso, que é a coisa que eu mais me divirto. Essa semana a gente está com o Festival de Economia Criativa, eu fiquei uma meia hora vendo uma banda de estudantes lá, né? E o pessoal, então você está aqui? Eu falei, não, fica quieto aí que eu estou ouvindo ali a música. Porque é muito legal, né? Você vê aquelas pessoas naquela diversão e você ainda estuda, ainda ganha um diploma. Olha só que coisa bacana. Que beleza. Né? Então eu acho que, não se iludam. Vão para uma universidade, vão aprender, vão conhecer os seus amigos e no final ainda ganham um bônus, um certificado lá de um curso de graduação. E eu espero que eles ouçam isso. Que visão, que visão. Que visão. Fantástica. É isso. Mais uma vez, doutor, muitíssimo obrigadíssimo. Obrigado para vocês, prazer enorme estar aqui com vocês. Isso aí. E agora eu posso comer, né? Já podia ter comido na hora que o senhor quisesse. O problema é que a gente se empolga falando, né? Isso aí. Muito Mas obrigado, é isso, gente. Galera. Até a próxima. Estamos aguardando vocês aí. Bota aqui o sininho para chegar a notificação do próximo episódio. Segue nós e tamo junto. Valeu, falou, tchau, galera.